Irmãos, meu nome é Gisane, sou professora aqui já no CMA há uns 15 anos, estou na igreja há 16 anos, muita gente me conhece aqui, né, já, mas eu estou muito feliz de estar nessa aula aqui. É uma aula que eu ainda não dei, eu tive que reformular. Eu trabalho com uma aula sobre criatividade há vários anos, eu acho que tem uns 8 anos que eu dou a mesma aula no treinamento para novos professores. Então, alguns já me conhecem dessa aula. Só que para esse momento eu tentei reformular tudo, passei a semana inteira pensando nisso e eu fiquei eu não consegui dormir essa noite, de tanto que eu pensava nisso, eu não conseguia dormir. Então, hoje à tarde eu acho que eu vou dormir bem tranquila, graças a Deus, porque eu sei que até aqui Ele nos ajudou e nos ajuda sempre, né? Então, eu agradeço o privilégio que é conversar com os irmãos, estar na igreja, compartilhar de uma coisa que nós amamos tanto, que é do ensino, que é do aprendizado da palavra de Deus. Se eu estivesse lá em cima, em qualquer lugar aqui, estudando a Bíblia, eu acho que cada um de nós, a gente estaria muito feliz. Mas se a gente também tiver a oportunidade de ensinar essa palavra, é algo também maravilhoso, é um privilégio grandioso demais que a gente tem em vasos de barro. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero começar esse momento agradecendo a Deus por estar aqui com vocês para a gente compartilhar um tempo juntos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá tempos de descanso, tempo de trabalho, o Senhor nos dá, Senhor, ideias, o Senhor nos dá tudo que nós temos. Nós não somos nada, mas o Senhor faz brotar em nós desejos, alegrias, trabalhos, o Senhor enche a nossa vida, Senhor, com muitas bênçãos. E eu te agradeço hoje por estar aqui, por ver cada um que está aqui, Senhor, como prova de que a Tua palavra vai continuar sendo pregada de diversas formas, de diversas maneiras, Senhor, e essa palavra que habitou em nós, habitou em nossos pais também, ela vai continuar dando fruto em outras gerações. É isso que eu te peço, Senhor, usa-nos. Usa o jeito da gente falar, da gente colocar as coisas, mas também, Senhor, mexe com a mente de cada um que está aqui, para que eles possam ver como aplicar e como trazer para a sua realidade aquilo que o Senhor está colocando diante deles. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos num curso, que é um curso diferente, eu não sei muito bem, mas a Mariela sabe todas as ideias sobre o curso. Eu fui convidada e vou dar a minha contribuição. Mas qualquer dúvida pode perguntar para a Mariela, né? Ele tem esse título, para quem não estava aqui semana passada, eu estou colocando, é um ensino ensino bíblico eficaz, é como se fosse um curso de formação continuada, é para quem está no serviço, está no trabalho, e para fazer o quê? Oferecer repertório. Repertório de práticas, pode ser, acho que eu vou falar, mas eu acredito que o que eu vou falar pode disparar em cada um aqui outras ideias e vai fazer com que se lembre e contribuam também com as suas próprias ideias, né? Tem algumas expectativas que vocês mesmos colocaram num grupo de WhatsApp que a gente montou. Então tem um grupo de WhatsApp, tem 38 pessoas participando. Depois a gente pode ver como que quem que não estava presente participe desse grupo, porque lá a gente já está disparando alguns materiais da aula de hoje já estão lá. Então isso daí pode ser útil para quem não estava no domingo passado e está hoje, pegar novos materiais, tá? O cronograma são 4 aulas, eu estou na aula 2 hoje, nós tivemos a apresentação do seminário, uma técnica de memorização de versículos na semana passada. Hoje vai ser sobre ideias criativas com foco no ensino do Evangelho, no ensino da Bíblia. E na aula 3 vai falar sobre rotina, comunicação, e a 4, relacionamentos, regras e resoluções de outras especificidades. Se houver qualquer dúvida, eu acho que vale muito a pena colocar isso. Porque hoje tem uma pergunta que colocaram lá no formulário que eu vou abordar aqui. Eu acho que isso vale, essa comunicação, se a gente não consegue falar todo mundo aqui ao mesmo tempo, que ela seja assíncrona. Que a gente coloque num grupo, traga e faça desse grupo um encontro mais potente, né? Então, quem somos nós? Como eu disse, eu mandei um formulário, fiquei cutucando ainda. Vamos lá, respondam ao formulário. 14 pessoas respondendo desse grupo de 38. Então, já temos ali um terço, já tem um número representativo. O que me chamou a atenção é que muitos são do Semear Bebês. Quem é aquele Semear Bebê? Levanta a mão. Ó, tô dizendo?
Como tá valendo aí, olha. E eu não tenho nenhuma experiência com os bebês. Até com os meus filhos foi difícil, porque eu sou muito da linguagem oral, da oralidade. Quando eu via que meus filhos não sabiam falar, eu ficava tão frustrada, sabe, um bebezinho, eu falei, o que você tem? O que você quer? Então, vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? E tem um perfil interessante também, depois o resto é tudo distribuído, mas Semear Bebês está em peso. O tempo de atuação, né, está bem equilibrado. Nós temos um grupo que tem de 6 anos para cima, né, que são esse laranja e verde, e o para baixo, que começou agora, o azul, começou nesse ano, 2024, e até 5 anos é o vermelho. Então, a gente está ali meio a meio. Tem um grupo que está começando, que está vendo, formando o seu próprio repertório, e talvez tenha outras experiências vindas de outros lugares também que contribuem. Isso daí eu não coloquei, né? Eu perguntei só no Semear, mas no contexto da nossa igreja, esse é o perfil. Outra coisa que veio e que me chamou muita atenção, qual a expectativa de vocês? O disparado querem conhecer novas práticas e ideias criativas. Então eu parei tudo que eu estava fazendo, eu tinha conversado umas coisas com a Mariela, e eu fiquei, olha, pegando tudo que eu podia colocar de ideias criativas. Eu estava com uma meta de 20 e cheguei a 32. Então, vocês têm uma apostilinha aí com 32 ideias do que eu pude compilar dos livros e tudo, porque eu vi que era o mais relevante, né, para o grupo que respondeu o questionário, tá? E que também fala muito com esse terceiro, que é como incentivar o aluno a aprender mais e melhor. Então, ideias criativas e como incentivar, está mais ou menos dentro da mesma ideia, tá bom? Tem ideia sobre necessidade de resolução de conflitos e outra coisa, mas eu não vou tratar nessa aula. Vou tratar o primeiro e o terceiro desse ponto aqui. Outra coisa que eu achei interessante aqui é sobre que muitos usam quase de tudo. Eu coloquei várias coisas que apareceram na minha cabeça. A única coisa que não foi utilizada por ninguém é jogo digital. Ninguém conhece um word wall aqui? Levanta a mão quem já ouviu falar em word wall. Kahoot. Né? Então, quem trabalha com adolescentes, eu trabalho no meu trabalho secular, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho de 6º a 9º ano com língua portuguesa. Então, eu trabalho Kahoot, word wall e outras coisinhas mais, porque adolescentes, eles têm celular na mão. Então, a gente mexe com essas coisas também. Se alguém tiver algum interesse, que só teve uma pessoa que disse que tinha interesse, aí me chama no particular, porque eu vi que não é interesse, tá? Agora, de resto, teve outra coisa que me chamou a atenção. O uso da Bíblia como recurso, só 9 pessoas disseram de 14. Eu queria 100%. 100%. A gente tem que estar com a Bíblia aberta na hora de dar aula. Então, é só uma cutucada aqui, porque entre todos esses recursos, eu botei a Bíblia lá, número 4, né, tal, mas pode clicar lá, porque esse é o nosso recurso principal, tá? E de resto, que eu vi é que todo mundo conhece pelo menos alguma coisa. Eu acho que só quer ver como usar. E dentre as opções citadas, você viu, só uma pessoa falou de jogos digitais, depois eu tenho que chamar essa pessoa privada e conversar com ela. E daí, técnicas de diversificar o ensino, objetos disparadores, tudo isso aqui eu coloquei. O que foi falado, eu coloquei para a gente conversar. E também temas de interesse, vou passar isso bem para a Mariela. Olha, Mariela, tenho uma dúvida que a gente podia começar retomando o que foi a semana passada. Olha essa pergunta. A memorização de versículos ainda é tomada das crianças na EBI? Quem é da EBI aqui? Vamos conversar. Fiquei confusa, porque se é uma prática que o professor escolhe fazer, ou se é para pedirmos que a criança fale, como fazíamos antigamente. Que foi dada orientação que o versículo não era mais para ser cobrado das crianças. Eu não sei responder. Se alguém souber responder, pode falar, tá? Então, terminamos a aula passada com técnicas de memorização de versículos. A Brenda trouxe uma técnica que ela usava imagens, ícones, e esses ícones ativavam a memória da criança, tá? E ela incentiva não só a memorizar para a aula, mas a memorizar para a vida. Você ter um repertório de versículos memorizados, numa argolinha que ela vai montando aquela quantidade de versículos e vai ter. Então, eu pessoalmente acho a memorização de versículos
E isso eu posso falar também citando David Merck, porque lendo meu livro de referência, estava lá sobre isso. A memorização de versículos ela está incluída no ensino bíblico. Ela é um item muito importante, mas não é um alvo, tá? O contexto todo da apresentação desse versículo, a ideia que é passada ali, o objetivo de ensino, de pregar o evangelho, de mostrar a Cristo, ele é mais importante do que tudo. David Merck falou o seguinte, aí lendo nesse, que chamou a atenção porque a gente trabalhou sobre isso na última aula. Então vamos retomar o ponto da última aula. Ele falou o seguinte, muitos fariseus sabiam de cor muitos versículos. E eles não usavam aquilo adequadamente, não tinham uma visão, uma perspectiva correta da Bíblia. Então, o nosso desafio é levar o aluno a um relacionamento com Deus de tal forma que tudo isso faça total sentido para ele. E que o Espírito Santo ilumine o coração dessa criança para que a sua palavra frutifique no coração dessa criança. Tá? Então a memorização ela é muito importante, como todos os outros itens que compõem o ensino. Mas ela não é o objetivo do ensino. O objetivo não é memorizar. Gi, não fui eu que falei isso, mas eu já tive essa conversa com a Cris. E aí? Porque a nossa sala lá, de 9, é muito grande, tem mais de 30 crianças. Então eu falei, Cris, não dá tempo mesmo de você ir lá, ainda passar todos do ano, impossível, uma coisa impossível. Então ela falou pra mim, eu falei, tem que ainda ficar igual escola, ai, cadê sua apostila, e não sei o que, ela falou assim, não. Então assim, você pode incentivar de fazer a lição, a gente tenta ver, eu tento todos os domingos ver a lição, isso que eu trabalho com o marido, né, então o marido vai fazer uma coisa fazendo outra, mas quem tá sozinho, impossível. Agora o versículo ficar passando todos os que foram decorados do ano, impossível. Então a Cris falou, não, foca na aula e não precisa ficar tomando das crianças sempre. Então, porque não fui eu que falei isso, então talvez tenha outra pessoa mas que também tenha essa dúvida. É bom a gente discutir, só vou repetir para ficar gravado, tá? Dada as condições, o contexto, que muitas vezes numa sala é muito cheia, é difícil avaliar individualmente a memorização dos versículos, então não pode se cobrar disso do professor como sendo um objetivo para avaliar se a sua aula funcionou ou não, se deu certo ou não, porque outras coisas, outros objetivos estão em ação naquele momento que são prioritários, né? Então, vamos deixar isso claro. Mas é um quesito, é uma questão importante para o ensino também. Se a gente conseguir fazer algum tipo de gincana, de estratégia, que favoreça até a repetição coletiva, eu vou falar aqui sobre o uso do jogral, fazer um jogral e que todo mundo tem que, por grupos, tenha que falar partes do versículo. Até uma vez, eu acho que terminando o semestre, assim que a gente fica 2 meses, a gente pegou os versículos e reparte ele em várias palavras, recorta e divide em 2 grupos, dá um envelope para cada grupo. Então eles têm que estar na mente, né? Para fazer tudo, aí ganha surpresinha, esse negocinho assim. Mas são as estratégias para memorização de versículos que a gente vai passar por isso também. Hoje a gente vai ver algumas outras. Não querendo desfazer daquela que eu achei genial. Genial até para mim. Porque eu também, no meu grupo de discipulado, a gente tinha uma meta e eu fiz um word wall para mim, com 12 versículos para eu tentar decorar. E eu passo aquele joguinho para mim mesma. Eu fiz um joguinho para mim mesma para eu decorar os meus versículos, né? Então, isso faz bem. Se eu tenho que meditar em alguma coisa, que eu medite na palavra de Deus. Se eu puder falar de alguma coisa para o meu filho em casa e que tenha respaldo bíblico, que eu use. A gente só vai ter esse repertório se em algum momento memorizar. Então, eu acho que foi muito bom você ter colocado isso, qual é a sua realidade, porque pode ser de outros também. E a gente está aqui para isso, tá bom? Então, gente, agora vamos ao tema da aula de hoje. Eu tenho muita dificuldade com o horário, eu sei que 9h10 é o intervalo. É isso? 10h10, isso. 10h10 é o intervalo, tá? Se alguém puder falar até para mim, olha, tá quase, hein? Pode falar. A aula de hoje tem esse objetivo do elemento criativo. E esse é um slide que eu passo lá na minha aula. Quem já participou dela vai se lembrar que o David Merck fala, eu tenho um livro base que eu sempre uso, que se chama 101 Ideias Criativas para o Professor,
tem para a família. O David Merck já fez esse título para outras versões também. Mas esse livro, eu acho que nós, professores, todos deveríamos ter, porque é bom. Tá na minha bibliografia, vocês vão receber ali também, tá lá. É um livro que é bom ter, ele foi de 2002, tá? Ele já está em 22 anos de publicação, mas tem muitas ideias ali. A primeira parte é muito interessante, é muito pé no chão, então eu gosto do estilo do David Merck, né? E ele fala que o elemento criativo ele tem que ter conteúdo, comunicação e caráter. David Merck adora trabalhar com acróstico, com letras para memorizar. Então é o C: conteúdo, comunicação e caráter. Então, eu vou dizer o seguinte: não existe criatividade só pela criatividade. Tem que ter o foco no conteúdo. E ela também tem que estar adequada e ser falada na comunicação, adequada à idade. Porque algo que funciona muito bem, uma estratégia muito criativa, muito interessante para uma criança maior, pode agitar demais e deixar constrangido uma criança menor, né? A competição vale muito mais para os maiores do que para os menores. A colaboração funciona melhor com o menor, com as crianças de menor idade, tá? Então, ter uma comunicação e o caráter. O professor tem que mostrar por todos os poros, toda a sua atitude, que ele se importa, que ele ama a Deus, que ele ama a Bíblia, que ele ama a casa de Deus, que ele ama a criança que está ali na frente dele. Né? Então, essa questão do caráter, ela é muito sutil, mas ela legitima tudo que a gente faz como mãe, como professor, em qualquer lugar. Quem nós somos vai ser um dos maiores canais para validar aquilo que nós falamos. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente propõe, vai ser nada. Eu estou em crise. Quem me conhece bem, a Laura me conhece, sabe que a gente às vezes chega em crise na escola, porque no meu trabalho secular, eu tenho muita dificuldade de formar vínculos hoje com os alunos. Eu estou numa situação hoje que eu faço só uma coisa que, de novo, David Merck me salvou, porque ele falou que a mulher dele passou por isso, também deu esse exemplo. Ele falou que numa turma muito difícil que a mulher dele tinha, a única coisa que ela fez foi orar. Ela tinha a lista dos alunos e orava por eles, e eu faço isso pelos meus alunos lá da escola, que aqui é um céu, aqui é maravilhoso trabalhar, eu me sinto muito tranquila ao vir da igreja, eu sei o que eu estou trabalhando aqui, o conteúdo eu acredito, e eu estou numa comunidade que me dá muito respaldo, né? Agora, no meu trabalho secular como professor, o desafio tem sido muito grande, e manter o caráter condizente, talvez seja a única coisa que eu possa manter. Porque a comunicação eu não estou conseguindo, o conteúdo não estou conseguindo dar. Então chega uma hora que eu tenho que manter o caráter. Eu tenho que manter alguma coisa que diga: eu sou cristã, eu represento aqui um povo. E esse povo, não pela minha fala, mas pelo meu jeito de viver ali. Tá? E o elemento criativo, ele está a serviço disso. Ele não é maior do que isso. Tá? Então o objetivo é sempre esse, é Cristo. A gente está numa educação que só tem um objetivo o tempo inteiro, uma Bíblia que só fala de uma coisa o tempo inteiro, de Cristo. E ter isso em mente o tempo todo nos dá um alívio. Por quê? Eu não sou tão criativo assim. Será? Olha, eu preciso falar de Cristo e a minha relação com Cristo, meu amor por Ele e o amor dele por mim é o principal, é que vai me capacitar. Porque é Ele que eu quero mostrar agora na minha aula, né? E o objetivo é para Ele. E eu tenho 2 focos nessa aula que eu quero matar rapidamente na primeira parte, para na segunda parte poder me concentrar só nas atividades, tá? Mas eu não quero passar batido em 2 conversas, que é conversa de professor para professor. Hoje não é uma conversa assim só para aquele que está entrando no CMA. É porque já está aí, está na lida todo o tempo e conversar sobre algumas coisas, né? Uma sobre texto e linguagem. Eu sou professora de língua portuguesa, meu trabalho o tempo inteiro é com isso. Então, para mim, é muito importante lembrar essa questão de que trabalhar com a Bíblia, trabalhar com o texto bíblico, ele está trabalhando com a linguagem. Qual é a concepção de texto que eu tenho? Qual é a concepção de linguagem e de comunicação dessa linguagem que eu tenho? Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? E eu tenho um versículo para esse, que é um versículo que eu tinha dentro do meu guarda-roupa, na porta.
abria e agora ele caiu, já perdi, ele ficou velho, será que aconteceu, né? Mas quando as crianças eram pequenas, esse versículo era a minha inspiração, o que eu mais desejava. E hoje eu vejo assim, Deus é tão maravilhoso, porque meus filhos já estão grandes e eu estou vendo um deles já quase se casando, noivo. E eu tô vendo, eu tô começando a vislumbrar, como se eu estivesse olhando assim, Canaã do outro lado, sabe? Eu tô vendo que a outra geração que virá será abençoada também, porque Deus é fiel. Ele vai continuar falando e se revelando à próxima geração. Né, Rosane? A gente vê das novas gerações chegando, né, Dani? É uma coisa assim, né? Eu tô seguindo o seu caminho. Quero um dia segurar um bebezinho assim e falar isso assim, a nova geração, Senhor. Eu vou ler de novo esse versículo com outro sentimento. Mas o versículo é esse. Para que a gente estuda a Bíblia? Para que Deus deixou a Bíblia para a gente? Para que nós temos esses mandamentos? Primeiro, para que a gente tema o Senhor e guarde os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que seus dias sejam prolongados. Para que temas ao Senhor teu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que eu preciso. E guarde, eu também preciso guardar os estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho. Aí vem o semear. A gente trabalha para as novas gerações. Um trabalho de um professor não é... Ela estava falando hoje aqui, a Nádia Miranda. Nádia Miranda estava falando aqui, né? Vocês viram que vocês estão com a etiquetinha? Só assim, que eu não lembro mais nem o nome do colega, né? Mas a Nádia estava falando que, olha, já dei aula para o seu filho. E ele não lembra de mim, porque ele está quase casando, né? Então, talvez naquela época ele não estava muito ligado no nome da professora que estava lá, estava mais olhando para o coleguinha, não sei, mas a palavra ficou. O que a Nádia ensinou, de alguma forma, faz parte do repertório dele. E ele vai passar um dia para os filhos dele e vai estar hoje também servindo na igreja. E nessa comunidade a gente faz esse apoio uns aos outros. E isso é maravilhoso. Para mim isso é incrível, é maravilhoso pertencer a esse povo, pertencer a esse projeto de Deus para o mundo. E o segundo tema é o amor. Amor é tudo. Não dá para fazer nada sem amor. Ele é um vínculo perfeito. E sobre tudo isto, que o contexto desse versículo fala sobre muitas coisas. Fala sobre adultério, sobre evitar o pecado, sobre brigas e contendas. Está falando de um monte de coisa. Mas aí estava falando sobre perdoar, sobre buscar a Deus, louvar, várias coisas que nesse capítulo fala lá em Colossenses. Mas ele fala sobre tudo isso, revestidos de amor, que ele é o vínculo da perfeição. A gente fala muito sobre criar vínculos na escola e o amor é importantíssimo como o ponto de partida e também o final, porque a gente, através desse vínculo real, porque não é um simulacro de amor, não é uma simulação, é realmente um amor que vem de Deus, que nos capacita a amar, porque muitas vezes eu não tenho amor não, principalmente num contexto quando você é desrespeitado, vira para trás na hora que você está falando, pega um celular e começa a rir, falar de outra coisa e tal, aí você fica bravo. Eu não sei vocês, eu fico chateada, eu não gosto. Mas esse amor de Deus, que vem de Deus, ele nos capacita a amar. E só ele leva um trabalho que seja realmente válido. Então, sobre texto e linguagem, o que eu quero dizer? Lembrar, o Evangelho e Jesus são a nossa mensagem. E a Bíblia é o livro texto. Né? Então a gente não pode esquecer isso. Aí eu tentei achar uma figurinha para semear bebês. Eu estava falando aqui, Jaqueline, que bombou semear bebês. Eu estava naquele questionário, formulário, 50% daqui o perfil são de professores de semear bebês. Né? Então aí eu procurei uma figurinha mais legal. Assim, o que você tem que lembrar? Que Jesus te ama, Jesus te protege, Ele não te abandona. Tem versículos bíblicos, tem palavras. Eu tenho certeza que o material de vocês traz isso e de alguma forma deixar isso claro, porque é ele o foco o tempo todo em todas as mensagens, né? A segunda coisa, a questão de texto e linguagem. Mas a criança lá de 2 aninhos, ela não sabe ler, ela não é alfabetizada, ela não escreve o nome, ela vai ler a Bíblia? Vai.
Aí tem um conceito que a gente fala sobre o que é alfabetizar, é alfabetização e letramento. Letramento é um processo que ele começa desde que a criança começa a interagir com o mundo. Porque o letramento é um processo baseado em relações sociais, em práticas sociais de uso da linguagem. Então, se a mãe está falando com o filho, oi, bebê, aquela fala inicial já é um processo de letramento. A criança está sendo estimulada na linguagem. Nós estamos aqui numa comunidade altamente letrada. Os pais fazem muito, estimulam muito a parte da linguagem com os seus filhos. Mas, e o letramento bíblico? Será que as crianças têm? Por exemplo, eu fiquei pensando nisso porque aqui eu não ia falar só de alfabetização e letramento como se fosse na escola. Na escola, a gente diz o seguinte, que alfabetizar é ensinar as letras do alfabeto, a técnica, a codificar os códigos e a decodificação desse código. Como se escreve em português, bala, B-A-L-A. E aí a gente vai alfabetizar essa criança. E esse processo é mais ou menos assim, você avalia, e ele tem um tempo, né? Tem uma janela mais definida. O processo de letramento, não. Ele pode levar a vida toda. Você vai estar aprendendo e sendo exposto a práticas de letramento, como a gente está aqui agora, lendo, ouvindo, entendendo, refletindo sobre a linguagem. E a gente está dentro desse processo a vida inteira. Dentro desse gráfico que eu coloquei aí, é um gráfico que mais o pessoal de pedagogia trabalha, porque é Vygotsky, fala do seguinte, que a criança ela tem uma área que ela já domina, tá? E depois tem uma outra área, que é uma zona ali de desenvolvimento que ela está, proximal, que ela vai fazer as coisas com ajuda. E depois tem aquele que é o potencial dela, e tem uma área que ela pode chegar até lá, mas ela está longe. Então, o que a gente está fazendo na igreja é pegar essa criança onde ela está e expandir o universo dela através da nossa mediação, tá? Então, basicamente, esse é o nosso processo pedagógico. É expandir o universo da criança através da nossa mediação. E, né, dentro desse, eu quero colocar o letramento bíblico. O que uma criança de 3 anos, 2 anos ou 4, 5 anos vai começar a conhecer que só a igreja, só uma família cristã pode dar? O que vocês acham? Por exemplo, ele vai ouvir sobre pecado na escola? Ele vai ouvir sobre Deus, Jesus. Deus ouve, mas Jesus não. Eu tenho alunos de 4 anos, na noite, que eu converso com eles sobre Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe onde está Jesus? Olha, sério, fica assim... Sabe, eu não sei se sabe, se não sabe, eu falo o nome Jesus e não é tão familiar. O nome Jesus, tá? Então, aí tem outros nomes da Bíblia que a gente acha que eles sabem, aí não sabem mesmo, com 4 anos não sabem mesmo. Eles estão aprendendo, eles estão nesse processo, que é a gente que vai mediar isso. Agora, com que linguagem que eu vou usar para falar para essa criança que não sabe nem esses conceitos básicos? Eternidade, ele vai te dar vida eterna. Você vai morar com ele no céu. Tem muita coisa que só nós falamos. Faz parte do nosso letramento, do letramento bíblico. E que a gente vai ter que aprender e ter muita sensibilidade para tratar isso com os nossos alunos, tá? E aí a gente vai ter que, aos poucos, avaliar se a gente está conseguindo chegar lá com eles no nosso objetivo ou não. Então, isso foi colocado no questionário e eu quero retomar aqui. Como que a gente avalia se nós estamos chegando lá, se a gente realmente alcançou o objetivo? A primeira coisa é tendo clareza do objetivo. O que acontece com a gente que é professor? A gente não produziu aquele material, o material vem pronto. Nós temos que estudar o material, tá? Não fui eu que escrevi. Então, eu tenho que pegar aquele material, eu tenho que estudar. Eu tenho que olhar qual é o objetivo e pensar, será que esse objetivo tá legal, tá claro para mim? Deixa eu meditar nesse objetivo. Eu não tenho que só saber que é a história de Naamã. Não é a história de Naamã. Qual é o objetivo ali, naquela história de Naamã? O que eu vou passar em termos de conceitos, seja eles mais concretos, mais abstratos, para o meu aluno? Aí eu vou ter condição de, ao final daquela aula, avaliar. Se na história de Naamã, eu recebi isso, tá?
do culto infantil. Vai ser a aula do dia 27, vai ser um rio chamado Jordão. E como eu peguei esse manual lá do culto infantil, eu vou dar para vocês como um desafio no final dessa aula. Como vocês dariam essa aula? Vocês vão ter que olhar lá qual é o objetivo. E um dos objetivos que eu estava falando era assim, no livro, né, vai falando sobre o orgulho de Naamã, que ele não queria mergulhar e como ele depois teve que mudar a postura dele em relação a isso e tal. Você pode ter vários objetivos numa história só. Tá? Eu até me surpreendi, pensar nisso, tá. Mas deixa eu ver o que o texto está me propondo e eu vou ver se eu vou adaptar isso ou não. E eu tenho que ter para mim qual é o meu objetivo. Aí eu vou conseguir avaliar. E um jeito de avaliar, gente, é ter sempre uma pergunta ligada a esse objetivo, tá? Então eu falo assim, então, a Naamã mudou de ideia em relação a Deus? Como ele mudou? Ele realmente mudou em relação a Deus? Ele aprendeu a confiar em Deus ou não? Eu tenho que saber qual é o objetivo inicial e no final voltar com essa pergunta. E pedir para os alunos falarem com suas próprias palavras aquilo que foi dito antes. A paráfrase é um recurso, assim, primordial para a gente que trabalha com educação. Por quê? Memorizar, ele pode estar numa camada mais mecânica, tá? A memorização, ela pode ser mais mecânica. A paráfrase, que é você dizer algo com as suas próprias palavras, ela está mais na autoria, ela está mais subjetiva. Você vai ter que dizer e vai ter que se colocar. Eu entendi isso, e pode até não ter sido tudo, mas foi o que ele entendeu. A partir daquilo que ele fala, você pode até expandir ou não. Você vai estar naquele movimento de mediar para onde você quer que ele vá, tá? Então, como você sabe se alguém aprendeu o que você disse? Se ele diz com as suas próprias palavras. Mas o meu menino é muito pequeno, uma criancinha de 2 anos. Será que ele consegue desenhar alguma coisa que ele ouviu naquela aula? Meus alunos de 4 anos também são bem novinhos. Eu não sabia que era assim quando eu comecei a trabalhar aqui. Hoje eu tenho mais ideia, né? Porque eu só trabalho com adolescente na escola. E os meus alunos de 4 anos, eu peço para desenhar alguma coisa da história, desenha sempre o pai e a mãe. E de novo o pai e a mãe na história. Aí eu dou uma puxada, mas pai, então ele aprendeu o quê? O que você queria colocar com a sua mãe? Você vai contar para ela da história? O que você contou? Aí às vezes sai Jesus, sai cruz, né? E algumas outras coisas mais. Depois eu vou te contar esse desenho aqui que foi muito joia. Foi o desenho das crianças, né? Então, parafrasear, independente da idade, há possibilidades. Desenhar do que entendeu, contar a história com imagens ou objetos usados durante a história. Eu usei um boneco, usei uma colher, um recurso qualquer ali. Dá aquele objeto e pergunta aí como foi esse objeto então na aula, na história. Para ele contar de novo, falar com as suas próprias palavras. Então a gente tem que ter sempre a ideia de que texto e linguagem andam juntos. Nosso trabalho é com o texto bíblico. A gente tem que tirar daquele texto bíblico uma clareza de qual é o objetivo. A partir desse objetivo, nós vamos fazer perguntas, atividades, mediar e depois a gente vai ver o que o aluno consegue falar disso, que é a paráfrase. E aí entra uma experiência prática, que é esse trabalho aqui, para eu mostrar como que eu errei feio, né? Eu estava dando a aula do dia 2 de junho agora, e o tema era o Jardim de Deus. Não errei só, não. Teve coisa que eu errei, que eu acertei, vou mostrar tudo. Mas aí, na aplicação prática, as crianças deveriam cuidar da natureza criada por Deus. Então, apareceu no meio da história lá sobre o pecado, que tinha 2 árvores, uma não podia pegar, outra podia e tal. E são pequenininhos, 4 anos, né? E aí um começou a falar, mas Adão e Eva pegaram, eles desobedeceram. Tem sempre o que sabe bem além. O meu objetivo foi dado eu tinha que ter o foco nisso, mas é lógico, eu explorei tudo que foi possível na conversa ali de 4 anos. E nesse dia, eu usei uma mala. É por isso que a mala está aqui. E a história da mala, né, Elaine? A história da mala é essa. Eu sempre fazia assim, o pessoal lá do culto infantil tá com uma... E o tio Marcão usou mala também, porque eu vi. A ideia era a seguinte, viagens pelos lugares da Bíblia.
Então eu tenho que ter um objeto disparador que todas as aulas eu vou usar e eu vou brincar com esse objeto. Então esse objeto, a mala, para mim foi bem interessante. Eu peguei, usei e eu sempre fazia um jeitinho assim para eles me seguirem, fazia uma filinha logo no início da aula, né? É assim, hoje vamos viajar. Hoje vamos viajar. Um jardim vou conhecer. Um jardim vou conhecer. Sobre Jesus vou estudar. E a Bíblia vou ler. Aí depois, mais rápido e mais devagar. Vocês imaginam isso? Conseguem visualizar? E aconteceu. A gente ia mais rápido, ia mais devagar e tal. Isso na chegada já, porque para entrar na salinha a gente já ia fazendo essa movimentação. E rápido e devagar. E eu já ia falando, olha, cada aula eu mudei uma frase. E aí eu perguntei, o que vocês acham que tem na bolsa da professora? Ai, eu vou viajar, o que vocês acham que eu levei? Aí, roupa. Ih, não levei. Não sei o que. Então, aí depois, na segunda vez, eles já sabiam. O que vocês acham que tem nessa mala, gente? Tá pesado. O que tem? Fala aí, turminha. A primeira coisa que tem é a Bíblia. Eu não posso viajar sem minha Bíblia. Eu amo essa Bíblia. Olha como ela já tá velhinha. Essa que eu gosto de trazer para mostrar para os alunos. Eu tenho umas outras, mas essa aqui é a minha predileta. Já tem algum tempo. E daí, mostro a Bíblia. Para vocês eu vou mostrar outras coisas, né? Vai ficar aqui no intervalo, que já vai ser daqui a 2 minutos. Temos livros, tá? Aqui, para professores. Tem todos os recursos que eu poderia usar para essa aula, né? Mas no dia dessa aula aqui, eu levei uma mudinha de planta. E aí depois eu vou mostrar para vocês, tá? Essa questão dos projetos e das lembrancinhas a partir de uma aula. Daqui para frente, depois do intervalo, só atividades. A parte teórica que eu queria era aquela, falar de texto e linguagem, falar da importância do amor, que o vínculo é um amor. Agora a gente vai começar a ver algumas aulas, como que eu trabalho essas aulas, e eu vou botar na mão de vocês 32 ideias de atividades, para que a gente possa pensar essas atividades também, se dá cada um adequado à sua própria realidade, tá bom? Esse é o livro que eu uso como referência, tá? Do David Mack. É aquele que eu falei, olha, ele tem outras ideias para grupos pequenos, para culto doméstico, para mulheres, para família. Tem toda uma série. E esse aqui é para professores, tá bom? Esse livrinho aqui é muito bom. Os outros todos são muito legais, mas aí... Ensinando para transformar vidas também. E tem um outro que eu deixei a Mariela falar, né, Mariela? Que é o da metodologia de Jesus. Eu falei, não vou abordar muito, porque já estou com esse daqui, vai ser esse o foco. E, então, eu já estava falando aí, olha, da aula que eu trabalhei sobre o Jardim do Senhor. Objeto disparador, mala de rodinhas. A cada semana, tirar alguma coisa. A criança levar para casa uma mudinha. O fato da mudinha é para ele cuidar em casa. Eu me lembro quando você cuidou de um pezinho de feijão há muito tempo atrás. Foi outra história, eu nem lembro qual foi. Eu acho que foi também Jardim do Éden, criação. E aí agora voltou o tema e eu até gostei mais do feijão do que eu gostei da mudinha. Vou falar o erro da mudinha. Eu estava comprando mudinhas para minha hortinha. E aí eu comprei um monte e trouxe para os alunos. Mas o problema da mudinha é que ela demora mais e um pé de alface, por exemplo, você não vê o processo todo. Um pé de feijão, gente, você vê tudo. Você vê desde a germinação até ele dar florzinha, tudo e dar semente de novo. É um processo complexo. Se você plantar mesmo o pezinho de feijão, você vê tudo. Então, realmente, entre o pé de alface e o pé de feijão, sou mais pé de feijão. Começa lá aquele pezinho de feijão no algodão, é muito legal. E outra coisa, é mais rápido. O pé de alface, o aluno não consegue ver muito bem o crescimento da mudinha. Vê, mas não é tão legal quanto você vê o desenvolvimento do pezinho de feijão. Então, o pezinho de feijão é tradicional e aprovado. Complete o percurso, eu também falei, que hoje eu vou viajar, um jardim vou conhecer, a Bíblia é estudar, de Jesus eu vou aprender. Era isso. As crianças tinham que repetir. Só que os meus de 4 anos não são bons de repetir, não. Eu falo, aí eles repetem, às vezes não. Eles gostam da brincadeira. Mas repetir o que eu estou falando, não repetem muito, não. Aí eu alterno entre o normal, rápido, devagar, tá.
Aí eu fiz o cartaz. Gente, teve um problema com as árvores. Quando eu comecei a falar da árvore do bem e do mal, é aí que eu me dei conta que é muito abstrato. E ainda mais que eu falo muito rápido. Eu tenho esse problema, meu jeito de falar é rápido. Eu não sou uma professora assim, não falo pausado. Quando eu vi, eu falei do bem e do mal, do bem e do mal, do bem e do mal. Aí uma criança não entendeu que você é aquela árvore lá. Ele disse, olha, se falasse pera, uva, maçã, qualquer coisa ele entenderia. Agora, árvore do conhecimento, do bem e do mal, nenhuma conseguiu repetir o que eu estava falando. Entendeu? Só ficou assim, a árvore que não podia, que tinha um fruto que não podia, que Deus falou não, e a outra que podia, que era da vida. Deus deu aquela árvore que fornecia cura pra gente. Cura para quem estava lá, curava e tal. E o que tinha no jardim? Eles colocaram aqui um monte de formiga. Eu nunca podia pensar num jardim com tanta formiga. Né? Olha, o que eu fiz? Dividi em pedacinhos de papel de diferentes tamanhos. Um maior, né? Eu já dei um pedacinho, olha, pode ser uma coisa maior, uma coisa menor, uma coisa pequenininha. O que poderia ter no jardim? Saíram muitas borboletas, saiu Adão e Eva 2 vezes. E eu tenho que colocar um nome, porque eu não entendo o que é o desenho. Mas aí a gente coloca o nome e a gente vai lembrando. Olha o que é isso, o leão. O leão ficou perfeito, olha. Tinha um leão ali, ele colocou no meio do rio. Mas tudo bem. E aí eles mesmos iam colocando, né? Saiu um passarinho ali, eu acho que ali foi de um ajudante. Foi de um ajudante da classinha que fez o passarinho. Eu só sei que isso aqui foi aos poucos, a gente usou o flipchart para fazer um desenho juntos. A gente contando a história, e eu coloquei as árvores e fui explicando, e a árvore do conhecimento do bem e do mal ficou bem difícil de entender. Ainda mais que é bem, que é mal, certo, errado para eles, é mais próximo, é uma palavra mais próxima do que bem e mal. Meus alunos de 4 anos, nem sei como que os bebês entenderiam isso, né? E aí tem essa ideia de trabalhar com alguma coisa que vai além. Eu estava falando com o Marcos aqui, o tio Marcão aqui, no intervalo. Qual é o nosso problema? São vários, né? A gente fica pensando o que a gente pode melhorar. Não vamos dizer problemas, nossos desafios. O que a gente pode melhorar? A gente sempre tem uma atividade nova, um tema novo a cada domingo, né? E a gente tem que encontrar uma coisa que dê unidade, que vá além, porque aquela criança que faltou aquele domingo, no outro não vai nem saber o que está falando. Como que vai falar? Então eu falei para ele, a mala era um objeto que ficou 1 mês. Eu ia todo domingo com aquela mala, e era um recurso que deu uma certa continuidade, né? Deu uma coerência ali, para aquele que não veio, para aquele que veio e tal. Outra coisa é que a gente tem um versículo novo a cada domingo. Para criança de 4 anos é muito difícil, podia ser um mês inteiro. Eu tinha que ter um foco maior, quem sabe um exercício maior em cima de alguma coisa para que aquilo realmente a gente pudesse garantir, né? Mas tudo bem, vocês conhecem essa criança aqui, Jaqueline? Né? Eu achei muito fofo, porque foi uma foto que mostrou a criança cuidando realmente, né? Ele estava colocando a aguinha lá o que é o seu? Uma suculenta, né? Pegou uma suculenta. Legal. E esse aqui é dar lembrancinha. Tudo que pode fazer para que o aluno leve para casa e depois ele se lembre daquilo durante a semana, que evoque alguma lembrança do que foi dado. Aí a gente fez, eu me diverti demais em fazer esse poço. É do poço de Isaac. Isaac fez vários. E criança de 3 anos, 4 anos, eles não sabem o que é poço. Se você falar para ele, poço, ele nunca viu um poço. Acho que para o adulto ele não vai saber. Né? Onde ele viu um poço. E eu falei para eles, não era assim o poço daquela época. Eu mostrei para eles o outro poço. Não está aqui. Eu já tirei. Estava nos meus outros slides. Que o poço de lá não era assim, tá? Mas esse aqui é o tipo do poço que a gente tem hoje em dia, que pega água, eu botei água e funcionava, subir, descer. Foi eu e meu marido fazendo, e a gente ficou um tempo fazendo, foi muito divertido. Se a gente atingiu todos os objetivos, não sei, mas que foi divertido fazer o poço, foi. Sabe, gente, foi muito legal. E as crianças adoraram, a gente encheu de água, subiu e desceu e viu isso aqui funcionando. A mecânica do poço foi muito legal. Essa questão da lembrancinha é interessante, é uma coisa que fica e passa mais um tempo. Agora, qual é o foco dessa viagem? Qual é o foco? O que eu falei para esses alunos todo domingo? Que Jesus é o caminho.
A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente está indo para tudo quanto é lugar na nossa viagem aqui. Estamos indo para o deserto, estamos indo para a montanha de Caleb, estamos indo... Cada nome que tem nessa revista, eu não sei se vocês estão acompanhando, o pessoal do culto infantil da noite. Tem nomes muito difíceis, né? É a montanha de Caleb, cavando poços no deserto e tudo mais. Hã? Jezreel, esse daí ainda bem que eu nem dei, foi agora, né? Então tem Vale de Jezreel, né? Então, aí tem essas coisas todas que aparecem, que até pra gente são novidade, né? São coisas interessantes, é muito bom a gente ter esse repertório bíblico. Porém, como a gente dá sentido isso para Cristo? Então, o meu foi esse, Jesus é o caminho. A verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho, é Ele. A gente pode ir para todo lugar, mas Ele é o caminho, tá? E aí, eu estava falando sobre amor, né? Eu vou até passar rápido essa parte, mas eu falo muito da minha experiência. Eu sou uma pessoa que foi criada na igreja, tá? Nasci em um lar cristão. O primeiro presente que eu ganhei na minha vida foi uma Bíblia. Meu pai levou ele me conta, né? Eu tenho essa Bíblia até hoje. Então, essa Bíblia já vai fazer 52 anos agora, né? Ele foi à maternidade e levou uma Bíblia para mim. Né? E não era nem Bíblia infantil, porque naquela época não tinha. E levou uma Bíblia para mim. Então, eu cresci na igreja. Eu ouvi desde pequena. E era uma alegria para mim ir à igreja. Que eu quero para meus alunos hoje que eles fiquem felizes também. Que eles tenham isso. Porque eu não vou garantir todo o aprendizado num momento. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Um semeia, outro rega, outro cuida, outro chora, outro ora. Eu não sei, mas eu sei que em algum momento... Deus vai fazendo todo esse trabalho misterioso de converter pecadores cegos como nós em crentes em Cristo, em salvos por Jesus. E isso é o mistério, é o milagre da salvação, né? E que a gente está nesse processo, sim, a gente pode participar e contribuir. E que a igreja seja um lugar muito bom de vir, que eles se alegrem, que eles se divirtam, que tenha brincadeira, que tenha risada, que tenha momentos bons, que eu olhe para eles e saiba o nome, se eu não sei, que eu olho a etiqueta. Hoje eu queria fazer uma etiqueta e fiquei pensando em cada um de vocês quando eu escrevi, porque eu tinha um grupinho do WhatsApp, eu fui escrevendo o nome de cada um, então, esse aqui eu não sei, nunca vi, não tenho nem ideia de quem seja, né? Eu não conseguia associar o nome à pessoa, porque a igreja é grande, a gente não conhece todo mundo. Aí a gente vai falar, o nome dela é esse. Fiquei pensando, não sabia, né? É Cristiane Batista. Então, legal, ela que é mãe dos meninos Batista, eu conheço os meninos, aí ela é mãe dos meninos. Então, assim a gente aprende, a gente faz vínculos. A gente está aqui na igreja para isso também. Vínculos entre nós, professores. Chegar para o colega e falar assim, e aí, colega, como foi sua aula? Tá difícil, hein? E o seu 4 anos está melhor? O seu 5 anos está melhor? Como que foi? Se a gente conseguisse fazer isso, a gente também transpiraria isso na nossa relação com os alunos. A gente nós precisamos um dos outros. Tem um versículo que eu gosto muito. Quem são os santos? São os notáveis que há na terra, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Isso está em Salmos, que diz que os cristãos, as pessoas que compartilham o amor de Deus, são os notáveis que há na terra, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Eu tenho prazer de estar com os irmãos. Tenho prazer de estar na igreja. Tenho prazer de vir à igreja ao domingo. E isso há 52 anos. E eu quero que meus alunos também tenham essa experiência de amar de estar aqui, tá? E aí vamos para as atividades que vamos lá. Objeto significativo, eu acho que eu vou passar super rápido. E agora a gente vai fazer 2 coisas, porque eu esqueci a primeira. Tem uma coisa aqui, tá? Isso aqui tudo vai em dupla, por quê? Nós temos 15 cópias. Desse daqui é uma tabela feita pelo David Merck, muito boa, que ela tem tanto característica da idade da criança quanto a sugestão de atividade. Quem quiser depois, assim, eu queria impresso também, a gente faz mais para a próxima aula, porque eu não sabia qual seria a demanda. Todo mundo quer papel ou quer em digital? No digital, não assim, tá no grupo já do WhatsApp, tá todo mundo digital. Já estava hoje de manhã. Então tem gente que fala assim, não, vou perder e tal. Quem quiser em papel, então a gente, se puder, Jaqueline, distribui. Essa tabela é muito boa mesmo. E a segunda coisa é isso aqui. Esse aqui eu acho que tem 20, também dá 1 por dupla. A gente deve ter menos de 40 pessoas aqui hoje. 1 por dupla. Tem 32 atividades aqui, foi tudo que eu consegui pensar para hoje, tá?
Agora, vocês têm capacidade de pensar muito mais do que eu. Se quiser me ajudar, a Nath vai passando. Por quê? Porque tem uma sessão que vai ser contribua. Agora que você viu essa, não lembrou de uma parecida? Um elemento da criatividade, sabe qual é? É copiar. A gente começa na criatividade copiando aquilo que já foi feito, que é criativo, que você gostou. Aí depois você sabe o quê? Adiciona. Adiciona algo seu. Depois você altera. Você mescla. E por último, você vai estar fazendo uma coisa que ninguém fez. Tá? Vai chegar uma hora que você faz o que ninguém fez. Mas você começa copiando. Esse é o processo. Então vamos lá. Vocês já estão com a apostilinha aí? Vamos seguir. Está tudo na apostilinha também. Eu vou passar rapidinho, tá? Objeto significativo. Eu coloquei aqui a mala. A gente pode ter qualquer um. Ele pode ser disparador. Pode dar uma conversa. Vocês fazem roda de conversa para começar a classe? Eu acho, assim, quando ela tem até 15 alunos, dá, né? 30, a sua tem 30, né? Vocês começam com oração, pedido de oração. Isso é bom também, para você ouvir. É a questão da escuta. A gente tem que ter uma rotina, cada um faz a sua rotina. Eu tento começar fazendo alguma coisa que dispare, que capte a atenção do aluno para o tema, seja com o objeto ou com essas outras coisas que eu vou colocar aqui, tá? Por exemplo, para criança pequena, isso não funciona, mas funciona com imagem. Você ter algumas imagens e falar assim, ó, no rio, rio limpo. Você já viu algum rio? Ah, já tomou banho de rio? Não, você já andou no rio, passou na ponte? Sei lá. Aí, Lepra, Jordão, já ouviu esse nome? Se forem crianças maiores, você pode ter fichas. Sabe, distribuir, ou então, olha, e essa ficha, e essa e tal. E a captação já vai começar. Talvez algum vai entender qual é essa história. Vocês sabem qual é a história? Tá? Eu já escrevi ali, né? História de Naamã. Mas a ideia é falar de escravo, porque a menina que foi falar para Naamã de Eliseu era escrava, tinha sido levada para a Síria, né? Ele era um general sírio e tal. Aí a gente pode conversar sobre algumas palavras que vão entrar na história antes, tá? Roda de conversa com palavra-chave. Percurso. Esse daí foi uma outra pessoa. Porque eu tive um encontro com outra professora, minha irmã, e a gente foi conversando, um monte de ideias, ela falou sobre isso, de sair da sala de aula. Vocês saem da sala de aula? Só se for o pessoal da manhã, né? À noite é impossível. Mas ela falou de percurso e eu pensei em algumas coisas. Eu coloquei, essa é a ideia número 5. Por que a ideia número 5? Eu fiz com os pequenos esse percursozinho de carregar a mala, não foi? É um pequeno percurso interno. O que minha irmã tinha sugerido era um percurso externo. Você ir para fora, contemplar o céu, falar na natureza, observar coisas e trazer essas ideias para dentro da sala. Não ficar tão preso às 4 paredes. E incrível que eu lembro lá o David Mack, ele fala a mesma coisa. Ele fala de pegar pedra no estacionamento, ele tinha falado a mesma coisa. Eu falei assim, então tudo bem, porque tudo eu fui olhando também no meu livrinho base para não viajar demais. Então tem. E eu fiz dessa vez, gente, o trabalho de descrever bem a atividade. Então, vocês podem ler e recuperar o sentido, porque está tudo bem descrito, tá? Não dá nem para ler aí, mas no papel vai dar para ler direitinho. E aí você faz percurso ou externo ou interno. E eu gostei de uma ideia. Já pensou você colocar umas 5 bacias? Eu trouxe até uma bacia. Você coloca umas 5, um balde, bacia, e cada uma delas, até para os pequenininhos dá isso. Uma você coloca a aguinha, outra uma areinha, outra umas frutas, outro tal, e fala do jardim. E fala da criação. Mas você faz um percurso. Olha só, agora a gente vai passar aqui. É a bacia, o balde, é alguma coisa que está ali. Aí você passa ali, você faz o percurso interno, dentro da sua própria sala. Essa coisa de mexer o corpo, de dar uma atividade assim, um pouquinho mais dinâmica, antes de sentar, pode ser interessante. Só um pouquinho, porque as primeiras atividades não devem ser muito agitadas. Porque para recuperar a calma, logo depois de uma atividade muito agitada, no início da aula é mais difícil, tá? Mas esse, por exemplo, que eu fiz do meu percurso, não era tranquilo, brincava, andava e tal. Aí depois eu ia para devagar, devagar, devagar. Ufa, cansei, né? Andei tanto, nós chegamos, sentamos e vamos começar a aula, tá? Então vamos lá. Esse percurso eu gostei dessa atividade. Aí, na parte de captação, tem outras. Tem a 6, 7, 8 e 9. Só que elas são muito fáceis e eu vou pular. Tudo bem? Tem forca, atividades simples.
Eu já vou para a parte 2. A primeira parte, então, que eu queria mostrar foi, motivação inicial, captação da atenção. Escolhi duas atividades. Objeto, roda de conversa com palavra-chave, 3 atividades. E percurso. Ok? Segunda parte, apresentação da história, que é a explicação. O David Mack falou de várias coisas. Tem um problema nesse livro, vou falar já. Ele não é só para crianças. Tanto que esse papelzinho que eu fiz aí com faixa etária, eu fiz um compilado, porque ele vai até adulto, tá? Ele fala muita coisa aqui que a gente não tem nada a ver com a gente. De adolescentes, de adultos, que falam sobre relacionamentos, aborto, drogas. Não, são temas que a gente trata no Semear, tá? Então, aí eu tive que mudar. Na fase de apresentação da história, eu peguei a dramatização e escolhi esses 4 pontos para a dramatização. Um é o monólogo. Você convidar alguém. Falaram aí que a Renata tem um esposo, né? Então, te ajudando, né? Você que comentou. Então, ele pode ser, nesse momento, seu ajudante. Ele faz bastante teatro. E ele vai ser a pessoa, e ele vai ser... O monólogo não vai interagir muito, não. Ele vai contar como se ele estivesse contando da vida dele, tudo que ele passou, numa perspectiva bem pessoal, né? Então, pode ser Pedro no dia que ele negou a Cristo. Como ele se sentiu, o que aconteceu, como foi todo o contexto até a Cristo perdoar um encontro dele. Ele vai ter que preparar algo muito pessoal dele para apresentar aquilo ali para a criança. Outra coisa que eu acho bem legal é trazer objetos como personagens, tá? E daí, gente, eu tenho várias coisas aqui, mas eu gosto muito da minha colher. Né? Eu já usei para vocês. Essa colher já foi várias coisas. Ela já foi Moisés, já foi... Tem o faraó e tem Moisés. Ele está falando, ele está triste. E hoje eu estava pensando assim, o David Mack fala, você tem que ousar, tem que experimentar. Aí me veio uma ideia, e se eu pegasse batatas? Batatas. Limpinhas, grandes, bonitinhas, e colocasse carinhas nela. E eu tivesse ali várias batatas. E elas fossem os meus personagens. Entendeu? E eu falei, nunca fiz isso, quero dar uma aula com batatas. Ainda vou dar essa aula com batatas. Mas eu já dei uma com garrafa, e foi excelente. A aula com garrafa foi sobre encher do Espírito Santo. Tinha o papai garrafa, a mamãe garrafa, cada garrafa diferentona. A garrafa minha, mamãe era linda, rosa, parecendo de licor, sabe? Aí tinha várias garrafas diferentes. O papai, a mamãe, os filhinhos, aí eu disse que a família estava muito confusa. O pai sempre chateado por causa do trabalho. A mãe, muito serviço. Ninguém ouvia a mãe naquela casa, ela estava estressada, exausta. E aí eu fui contando da família e depois eu fui falando como que Jesus mudou a vida deles. À medida que o Espírito Santo encheu a vida deles. Aí eu fui enchendo de água a garrafa, todas elas, e aí eles viraram personagens cheios do Espírito. Tá? Coisa bem simples, eu acho que funciona. Ter objetos e ressignificar objetos. Eu escrevi aí essas ideias, tá? Fantoche. Gente, preciso de apoio. Vocês já trabalharam com fantoche? Parabéns, eu acho muito difícil. Eu tenho os meuzinhos aqui, só tenho 2, eu tinha o Zico. Eu falo aí do Zico. Eu nem sei onde está mais o meu Zico, porque eu tenho dificuldade. Falar com o Zico, eu não consegui, eu tinha que me esconder para mostrar o Zico e eu não estou usando mais o Zico, não. Você usa sozinha? Você fala com ele? Algumas coisas eu uso como recurso, tipo, é o fantoche que canta, sabe? Eu uso mais nesse sentido o fantoche. Algumas, a gente deu uma aula no Semear Bebês, foi sobre o Natal? Foi antes do Natal. Né? Que a gente foi passando nas salas e o personagem, ele estava muito feliz porque era o Natal, e o Natal a gente ganha presente, sabe? Tipo, ressignificando o Natal, né? Ele tinha o gorrinho, que ele ficava sacudindo o gorrinho, e falou, gente, presta atenção, por que é o Natal? Porque a gente comemora o Natal. E ele tinha a voz dele ou você falava? A gente você fala. Tá. Boa noite, gente! Você consegue.
Você consegue fazer o personagem, né? Então, eu consegui, assim, uma coisa mais simples. Antes, né, eu trabalhei bastante com o Marcão, fazia a Amelinha. Então já é profissional. Mas você viu, você criou a voz com uma identidade. Essa questão que eu ia falar, identidade. O seu boneco vai ter que ter uma identidade, ele pode falar nada. Mas aí ele vai ter uma identidade. O meu Zico, eu fazia isso, ele falava muito pouco. Mas ele era um garoto que jogava bola, porque Zico, né? E é do meu tempo, Zico. Então, o Zico jogava bola, não sabia muito da Bíblia, fazia cada pergunta assim, absurda. Eu tinha que ensinar tudo para ele, porque ele não sabia de nada. Então, ele era sempre a mesma coisa. E quando o Zico falava, agora eu entendi, aí todo mundo tinha que entender. Porque ele era, teoricamente, o último a entender, né? O último a entender do Zico. Então, a única coisa que eu consegui, Nádia, era ter uma identidade de um personagem e aquele personagem permanecer. Mas era alegria. Meus filhos gostavam, eu comecei a fazer isso em casa, porque eu tentei em casa primeiro, e eu usava com os alunos naquela época, porque eu estava ali, toda empolgada com a questão de ter isso em casa também. Agora meus filhos cresceram e eu deixei os fantoches de lado. Mas eles são recursos amados pelos alunos. Esse bichinho pode não falar nada, só dele estar ali, parece que é uma presença, porque a criança, ela vive nesse mundo da imaginação, do simbólico, ela faz aquele bicho ali ter vida. Aquele personagem virou uma pessoa mesmo. Ele interage com aquilo, ele espera, ele gosta daquilo, né? De uma outra forma. E, olha, eu acho que está aí um bom desafio de aprendizagem. Fantoches e crianças personagens. Criança muda, não fazendo nada, ela só tem que obedecer o que você fala. Eles a adoram. Traz um lençol para a criança, traz alguma coisa, coloca ali, e agora é você que vai ser o profeta. E o profeta foi a não sei aonde, foi a não sei aonde. A dramatização dá esse espaço de participação, de imaginação, e ele é muito bom nesse momento de apresentação da história, tá? E eu coloquei isso tudo bem explicadinho lá, por isso que eu vou passar mais rapidinho também. Esse aqui é interação, foi outro foco que eu quis colocar. A interação é o seguinte: você trazer a criança para contar a história junto com você de alguma forma. Uma é fazendo efeitos especiais. Por exemplo, a onomatopeia. Você fala assim, ele estava andando. E como você anda? Pom, pom, pom no chão? Então vamos fazer o pom, pom, pom no chão. E depois, agora ele parou. Agora, aí choveu, chua, chua, chua. Sei lá, você vai ter que preparar antes, a gente vai ter que pensar naquela história. E o objetivo aí, realmente, não é o objetivo de ensinar um ponto bíblico, não. É engajamento na narrativa. É engajamento na sua apresentação. Então, tem um sonzinho. Vocês serão os meus efeitos especiais. Toda vez que tiver que bater o pé, a gente bate o pé. Toda vez que estiver andando, faz aqui. Tá bom? Vamos combinar esse? A chuva também vai chover? É esse. Vai ter uma ovelhinha, ela vai fazer... Vamos fazer esse som? Aí todo mundo fazendo esse som. E aí ele vai treinar aquele som para poder participar. Outra coisa que é muito importante em qualquer aula de qualquer idade é, quando você está contando uma história, ver o quanto que ele está com você pela antecipação. Então, você tem que fazer perguntas que antecipem o que vai acontecer. E aí, vocês acham que ele vai conseguir? Você acha que ele vai enfrentar esse Golias? Será que ele não está com medo? Você não ficaria com medo? E agora, o que vai acontecer? Faz conta que você não sabe, né? E agora, o que vai acontecer? Esse efeito da antecipação, de você deixar a criança antecipar o que pode acontecer, promove engajamento, tá? Outra coisa é compartilhar a leitura. E aí, para os mais velhos, você pode dar alguns versículos, algum trecho, você já tem que estar pronto. Dá na mão dele, olha, hoje eu vou ter 5 ajudantes. Quem quer? Eu vou contar a história, eu vou precisar de 5. Olha, então você. Quando eu falar, você já lê. Aí você só distribui as atividades, é um outro jeito da leitura ficar mais dinâmica. E se for criança, pega o objeto que você trouxe e dá na mão. Olha, quando for a sua vez, você levanta esse daí, tá? É a colher ali sabe, agora é o Moisés que vai falar. Você levanta, você compartilha. Ou compartilha imagens. Agora vamos ficar, ele que vai levantar. Vocês vão ficar aqui na frente, esses 4, tá?
Se colocar as crianças a participarem durante a apresentação da sua história, tem mais chance de engajamento nessa história. Pega o mais bagunceiro. Aquele que mais vai dar trabalho, coloque ele de ajudante. Essa é a outra tática, né? De 4 anos tem uns que não param. Aí eu não sei, dos bebês também deve ter. Esse que tem que segurar o bichinho. Porque daí, quem sabe, ele vai participar. A apresentação da história com videoclipe, desenho, animação, isso já faz parte da história das crianças. Muitos vêm. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu, em 4 anos, eu trago, sim, tem uma televisão na minha sala. Então, em algum momento, se tiver um clipezinho, uma musiquinha e tal, 3 palavrinhas, eu coloco. E às vezes eles estão fazendo atividade, até coloco uma musiquinha lá também. Mas, e você já experimentou colocar sem som? Só para eles contarem a história vendo o que está acontecendo no clipe? Sem som. Essa pode ser o efeito criativo, tá? Coloca sem som. E aí eles vão contar, aí está acontecendo tal coisa. Já é um recurso. A mesma coisa, os slides. Quer ver uma outra coisa que a gente pode fazer nos slides? Tirar foto deles, foto da aula, foto do desenho e fazer um cineminha com o que eles prepararam antes. Eles adoram se ver na televisão, adoram se ver na projeção. Tá? Eu não sei como que é na sala de vocês, mas na minha sala tem uma televisão e eu consigo colocar o meu Chromebookzinho lá e passar as atividades também. Mas também, gente, tem sempre o bom e velho flanelógrafo e as ilustrações que a gente pode usar e elas não precisam de internet, não precisam de nada. Tá? Eu, por exemplo, para usar esse computador aqui, eu não sei a senha da igreja. Eu rotei pelo celular. Já fiz isso várias vezes, rotei pelo celular, nem pergunto a senha da igreja e vou usando. Funciona. Agora, fixação, memorização. O que a gente faz? Todo mundo faz atividadezinha de artesanato, recorta, cola, pinta. Como esses momentos são importantes para a gente conversar com eles sobre a história. Você já contou a história, já engajou, já fez a narrativa fluir, e agora? Você faz atividade com eles. Tem um momento mais calmo, um momento que ele está produzindo, que eles estão sentadinhos ali e tal. Um jogral para memorização de versículos. Recortar um versículo e deixar assim, olha, vocês 5, vou falar essa parte, vocês 5, essa, vocês esse e vocês a referência. Daí eu já tenho os 20 participando, né, da atividade, e agora todo mundo junto, hein, em formato de jogral. E o versículo pode ser mais, ter mais engajamento. Essa de apagar o versículo também é bem batida. Você vai falando e depois você vai apagar. Agora fecha todo mundo os olhos, aí eu vou apagar. Você bota o versículo na lousa e vai apagando, apagando, apagando até não ter nada. E eles vão falando. E a musicalização. Tem tanto versículo que tem já um corinho. Tem o cross. E tem uns que eu até inventei para mim também. Porque eu, para decorar, eu invento umas musiquinhas e vou. E elas me abençoam muito. Até hoje, assim, eu lembro, estava pendurando outro dia roupa e estava com muita raiva. Porque eu não gosto de fazer nada obrigado. Não gosto, sabe? Obrigação é muito chato. Aí tem que ficar fazendo, pendura a roupa 10 horas da noite, porque ainda tem outro dia para fazer um monte de coisa, é muito chato, né? Aí eu botando lá, coloquei. Alegrai-vos sempre no Senhor, né? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em toda circunstância, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Fui cantando a minha musiquinha, porque eu tenho uma musiquinha dessa. Botei a roupa toda na corda, nem vi. Quando terminei, já tinha colocado, pendurado tudo, né? E aí foi continuar, está quase dormindo já. Pois serve pra gente, serve pros alunos. Aliás, como que você pode ensinar aquilo que a gente não vive? Tem que viver, musicando os nossos versículos, decorando, estudando, lendo, porque ele não quer isso com o aluno. Eu tenho que saber também. Eu sou professora de português, falo para o meu aluno que ele tem que ler. Quantos livros eu leio? Um monte. Eu tenho que ler, eu tenho que gostar de ler. Se eu não gostar de ler, como que eu vou falar para o meu aluno gostar de ler? Eu tenho que visitar a biblioteca, tenho que amar a biblioteca. A mesma coisa na igreja. Eu tenho que falar para ele, olha, eu decorei, sabia? Então, eu tenho que falar daquilo que eu vivo, né? Então, são coisas que a gente faz com os alunos e que são boas para a gente também. Revisão, montagem de painel, livrinho, fazer bingo, corrida ao quadro, tá tudo explicado aí, eu não queria ficar lá, faltam 8 minutos, eu queria fazer outra coisa, né? Mas não vai dar, já vi que não vai dar. Jogo da velha, corrida maluca, essa trilha que eu fiz aqui foi agora, foi muito legal. Eu queria fazer uma trilha e eu tinha dado já de outras vezes, eu já tinha feito em papel craft.
Aí eu vi na internet outra coisa. Ah, você pode fazer no sulfite. Aí eu falei, ah, entendi. E aí eu fui fazendo os números no sulfite, fiz a trilha grande, peguei um dadão que eu tenho, um dado, e aí fiquei doente, tive pneumonia e não dei a aula. Quem deu essa aula? Meu filho. Aconteceu isso de Marcão, outro dia. Ele foi junto com a Uri Kelly, que é a professora que juntou a minha turma, e aí o Felipe, de 15 anos, ele tinha brincado comigo em casa, e aí eu dei pra ele, Felipe, é assim. Aí ele fez a trilha, porque eu coloquei a trilha todinha, tem tudo certinho. Só que ele também, falei pro Felipe, olha, tem o pulo do gato, hein, ó. Depois você vira e diz que o caminho é Jesus. Não se esquece de falar que o caminho é Jesus. Então dá o livro sem palavras. Começa pelo amarelo, depois vai lá para o preto, vermelho. Vocês sabem as cores, né? Se não souberem, tem aí também no papel, tá tudo escrito. Então, eu gostei dessa ideia, porque além de ser revisão da atividade que eu estava fazendo da turminha nossa, tá? Que é Viagens pelos Lugares da Bíblia, e tem todas as perguntinhas e tudo mais, ele também é o plano de salvação. Virou, eu falei, Felipe, depois que eles terminarem uma vez, você faz a outra rodada e fala que o caminho é Jesus. Conta o plano de salvação, porque não pode terminar um mês sem falar de Jesus e fazer apelo. Manda levantar a mão quem aceitou Jesus no final, né? Não foi bem assim, não. É que no meu tempo, ele mandava levantar a mão. Se você aceitou Jesus e sentiu, tá, levanta a mão, né? Mas a gente não faz mais isso, mas pregar o evangelho a gente prega e tem que ter. Ok, revisão, plano de salvação, que é o livro sem palavras. Todos têm que conhecer um material super tradicional, desde Moody. Eu estava vendo isso, fui lá procurar. Gente, desde, sabe, pregadores de quase 150 anos atrás já usavam essa estratégia das cores para falar do evangelho. Aí eu vou dizer que não está valendo? Está valendo sim, eu uso, meu filho usa, anda com a pulseirinha que tem as cores. Nós que já somos aqui, né? Do departamento, a gente precisa conhecer essas cores e o que elas significam. Tá aí na apostilinha, quem quiser levar em papel para casa, leva, porque tá aí. E DDoS, pessoal do bebê, vocês já brincaram com DDoS, né? Eu acho muito joia ver as criancinhas com os anéisinhos e cada anelzinho tem uma imagem, né? Que você pode fazer o plano de salvação, ou das cores, tem aí na apostila, ou você pode colocar aí, tem uma que é um planeta, o mundo, Deus amou o mundo, mas o pecado nos separa de Deus, Jesus veio, aí tem a ressurreição e depois tem o céu, tá? E tem um que eu amo demais, que não vai dar tempo para fazer, que é sobre as reações químicas. Quem aqui já viu aquele que você coloca 2 copos, um deles tem água sanitária e o outro tem água pura? Vocês já viram? Levanta a mão quem viu isso. Porque senão, gente, na semana que vem, eu vou conversar com eles, que esse é um dos mais lindos. Eu tive assim o trabalho, eu descrevi tudo. Nessa apostila está descrito o que você tem que dizer passo a passo. Porque aí você vai ver, é muito gostoso você ver como é simples e é representativo. Tá? E agora? E brincar? Você brinca com as crianças na sala? Você faz bagunça com eles também? Tem momento de desestressar? Tem. Aí eu deixei esse para terminar, gente. Lembra do amor? O amor passa por esses momentos que a gente tem ali, sabe? Que você só quer fazer conexão com aquela criança também. Então, eu aprendi aqui na igreja a brincar de ovo-choco. Eu nunca tinha brincado de ovo-choco na minha vida. E eu aprendi aqui logo há 15 anos atrás, eu não sei nem falar aquele negócio de corre com tia na casa da tia. Eu peço sempre ajuda, porque eu esqueço a parlenda toda, né? E eles amam. Às vezes a gente está chegando ali no culto infantil e tem muita criança correndo demais. Eu acho meus 4 anos correndo junto com aqueles grandões é perigoso. Aí eu boto eles sentados, faço um ovo-choco, brinco, pergunto como foi a semana antes de começar o cultinho. Antes a gente até colocava um tapetinho ali, um vermelho que eu gostava de colocar. Mas são brincadeiras, coelhinho na toca. Olha, vocês conhecem esse da Olha a Igrejinha, da Torre Levantada? Vocês que são do Semear Bebês, eu lembrei disso para falar para vocês. Olha a igrejinha da Torre Levantada. Bate na portinha. Bate, Mariel. Não
tem nada. Tá vazia a igrejinha. Por quê? Ninguém convidou. E você tem que vir à igreja e tal. Aí você faz de novo. Olha a igrejinha da torre levantada. Bate na portinha. Olha a criançada. Eles vieram, né? Então você coloca os dedinhos para dentro. Tem assim para fora e tem para dentro. Às vezes a gente brinca na rodinha. Vamos tentar fazer a igrejinha. Foi uma época que a gente estava trabalhando sobre a igreja no culto infantil também. Mas brincar com a criança, mostrar, é a igreja fica tão feliz quando estão as pessoas. Se você vier aqui durante a semana, não tem ninguém, não tem graça nenhuma. Mas quando está todo mundo aqui, aí sim é a igreja, né? E aí são conversas, são brincadeiras, são coisas que eu fui colocando, gente, da minha memória afetiva em relação à igreja também. Você tem memórias afetivas em relação à igreja? Você se lembra de professor que te fez bem? É tão bom vir à igreja. Você lembra dessas coisas? Você lembra da sua mãe, às vezes? Eu tinha uma mãe que me ensinou. Poxa, eu tenho que falar. A minha mãe fazia dedinho na mão. Deixa eu só contar essa. Aqui é o pai, a mãe, o filho e tal, né? Então, assim, aqui vive alegre, pessoal. Família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão e irmã. Neném tão miudinho e gentil. Neném tão miudinho e gentil. Tão forte é o papai do legar. Tão boa mãezinha do lar. O irmão é o mais alto, a irmã é menor. Neném, vamos nós embalar. Neném, vamos nós embalar. E a gente pintava os dedos e fazia isso. Eu fiz depois com meus filhos. São coisas que a gente vai passando de geração em geração. De filhos de pais para filhos. E quem sabe dos meus filhos adiante. E que é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Tem muitas ideias, eu queria dar um repertório mesmo, mas ele não está fechado, tá? Sei lá, tem mais coisa aqui? Eu não vou mostrar não, né? Esse repertório não está fechado. Sabe qual é o meu sonho? Eu gostaria de que vocês falassem para mim coisas, eu vou estar aqui nas outras aulas também, e que a gente transformasse isso num livretinho nosso, num e-book. Quem sabe um e-book digital com ideias? Olha essas ideias e fala assim, Gisane, eu faço outra coisa aqui também. Da captar, sabe uma coisa muito legal que eu fiz? Você sabe uma coisa que eu fazia quando era criança? Sei lá, conta e a gente vai. Eu me comprometo a redigir tudo que vocês me contarem. E colocar isso num e-book e a gente deixar. E sair assim, um lançamento desse curso de julho. Ideias criativas nossas, dos professores que estão em ação, estão na escola. Tá bom? E é isso aí, quero terminar agradecendo a Deus pelo tempo que a gente teve junto. Infelizmente não vai ter aula prática, que seria vocês. Está preparadinha aí, mas eu falo demais, né? Eu trouxe uma atividade, quem sabe semana que vem, se der tempo, a gente faz a atividade. Como que vocês usariam as coisas que eu trouxe aqui para dar uma aula? Mas fica a dica. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor. O privilégio de estar aqui, compartilhar, olhar, conversar, ouvir, Senhor. Dê-nos, Senhor, cada vez mais da Tua presença, de um relacionamento contigo, para que nós possamos, Senhor, dar frutos. E esses frutos permanecerem, Senhor, porque é o Senhor que faz tudo em nós e através de nós. Muito obrigada por tudo isso. Que a gente tenha um dia muito bom em família, que a gente aproveite esse tempo que a gente está na igreja também, que a gente aprenda a amar uns aos outros, conhecer cada vez mais uns aos outros que estão aqui e esses notáveis que a gente ainda vai passar a eternidade juntos. Muito obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.